pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas, por meio da inovação. Em março, abrimos uma nova temporada e hoje vamos falar sobre a nossa área de implantação com duas especialistas no setor, apresentando a importância dessa estruturação em uma empresa de tecnologia e como isso impacta e auxilia os nossos clientes diariamente. Então aqui comigo temos a Vitória e a Catherine, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vou apresentar um pouquinho das duas. A Vitória, ela é formada em processos gerenciais, está há 18 anos no Grupo Workoffice e hoje atua como analista de suporte de implantação de sistemas no time de implantação. E a Vitória tem uma história incrível aqui dentro, que eu vou deixar ela contar um pouquinho depois. Ela é casada, mãe de uma menina maravilhosa, gosta de correr, ficar em casa e priorizar o seu tempo de qualidade com a família. Obrigada, Vi, por estar com a gente hoje. Catherine é formada em Gestão de Tecnologia da Informação, está no Grupo Workoffice há 15 anos e é supervisora do Departamento de Implantação. No tempo livre, gosta de jogar beach tênis, junto comigo, claro, sair com os amigos e fazer churrasco. Meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E também, junto comigo hoje, temos o Rodrigo, e vou deixar você se apresentar um pouco, Rô. É um prazer estar aqui, meu primeiro convite. Eu trabalho no desenvolvimento, já são 8 anos trabalhando no desenvolvimento. Todo dia é uma inovação, desenvolvimento é inovação. Eu vim convidado a trabalhar na empresa pelo assistente virtual Alex. Hoje não está mais presente entre nós, mas hoje ele trabalha mais do que ele trabalhava pessoalmente. Eu queria dizer que a Catherine nunca me chamou para churrasco, tá? Vai ter uma oportunidade. E eu queria agradecer também a Ana e o Valdir pelo cachê que ela só pagou para mim, tá? Então, antes de tudo, eu queria que vocês contassem um pouco sobre como vocês entraram nessa área de tecnologia, né? Nessa área de suporte, e como vocês entraram aqui na empresa também, no Grupo Workoffice, na PRG Software. Como é que foi essa trajetória para vocês? Como é que foi crescer aqui dentro? Me contem. Eu trabalho com administração já há algum tempo, né? Trabalhei em alguns clientes daqui da PRG. E eu vim trabalhar aqui a convite de um outro colaborador, que é o Carlos, né? Ele trabalha no setor comercial. Eu estava trabalhando num cliente e ele foi lá para fazer uma visita, ele me viu, poxa, eu te lembro de você do cliente tal, você não quer fazer uma entrevista lá na PRG e trabalhar com a gente no suporte? Eu falei, vou. Aí ele marcou essa entrevista, eu fiz a entrevista com o Luciano, um dos diretores, e fui contratada e estou aqui hoje há 15 anos. Né? Então, comecei no suporte, virei supervisora de suporte e hoje eu sou a supervisora dentro do setor de implantação. Eu agradeço pelo convite, Mari. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha história e também falar um pouquinho do meu time, né? O time da implantação, o que a gente faz, né? Então, assim, eu comecei aqui em 2007, tinha 17 anos apenas, uma menininha, Ontem, com medo, né? Eu recebi o convite do Luciano para trabalhar na recepção, né? Então, atendia os clientes pelo telefone, passava para o suporte. Também auxiliava o administrativo, emitindo nota fiscal, ligando para os clientes. E a nota fiscal, é bom enfatizar, que era naquela matricial, né? E eu tinha aquele medinho de errar, porque aquela impressora, gente, enrolava e eu falava, meu Deus, vou ter que pedir para o Valdir, né, que é o chefe, cancelar essa nota e tal, porque, né, às vezes saía torta. Então, eu comecei ali, né, aceitei o desafio. E aí, depois de um tempo, creio que 2 anos, 3 anos no máximo, não lembro assim, a data exata, eu fui convidada para trabalhar como analista de suporte no sistema de locação Windows e do sistema do meu prédio também, né? Então, ali, mesmo com medo, eu fui, aceitei, né? Tímida. A Mari fala que eu não sou, mas eu sou um pouquinho. blogueira nata. Sou um pouquinho, mas aí eu fui evoluindo, né? E na época também, depois de uns anos, eu fui trabalhar com a implantação e atendimento com o produto do Workoffice, né? Que hoje tem a integração bancária, outros segmentos, né? Nós temos também, né? Como construtor e tal. Eu também aceitei esse desafio, porque eu acho importante a gente sempre se desafiar, né? Com coisas novas, né? E eu sempre estava ali disposta a ajudar a empresa a crescer e evoluir.
E aí, nesse meio tempo, né, eu me formei em processos gerenciais, porque eu implantando o sistema, eu entendia que muitos clientes eles não sabiam nem o processo que deveria seguir, né? Eu comecei a fazer análise e desenvolvimento dos sistemas, mas aí eu parei, né? Aí eu fui para processos gerenciais, para entender, né, o processo de organização da empresa, né? O que tem que ter, então tudo tem que ter processo, né? E eu acho que é isso. E estou aqui há 18 anos. Pouquinho, né? Já chegou na maioridade. É, pouquinho. E aí eu queria saber o seguinte, como que é a área de implantação dentro do WorkOffice? Eu sei que temos desafios na jornada aí para convencer o cliente a usar esse processo. Na realidade, é um desafio grande, né? Porque hoje a gente lida mais com o colaborador do que com o próprio proprietário da empresa. Então, muitos colaboradores acabam tendo uma resistência para trocar, porque eu estou ali trabalhando, já sei fazer todo o meu processo e vai vir uma nova ferramenta para eu ter que aprender tudo novamente e fazer tudo do jeitinho que vai ter que ser feito com o sistema novo. Então, muitas vezes a gente acaba encontrando uma resistência do colaborador e não do proprietário da empresa, porque para o proprietário ele quer saber o quê? Que a empresa dele vai melhorar lá na frente. Mas muitas vezes a gente tem esse receio junto a alguns colaboradores. Um adendo, se você me permite, às vezes para o colaborador ele não entende que o processo vai ajudá-lo. Sim, e a gente passa a ter que explicar isso para ele, que o novo sistema vai te ajudar, vai melhorar o seu processo, vai antecipar o seu tempo de produção. Então, acho que o desafio também é explicar Rodrigo, é bem isso. por aí mesmo, porque muitas vezes a gente acaba indo num cliente até para fazer uma demonstração, fala, olha, você conhece a opção da integração bancária, né, Vitória? Que a Vitória manja bastante. Não conheço. O que é? A gente explica. Quando a gente fala isso para o colaborador, não vou fazer não, porque é capaz de eu fazer isso aqui e amanhã eu já não estou mais aqui, que vou perder meu emprego. Então, a gente acaba escutando muito disso, meus colaboradores em si. Então, tem um pouquinho de resistência, mas a gente vai moldando o cliente, informando, olha, daqui para frente você vai ver que o teu tempo vai melhorar, você vai conseguir fechar os teus demonstrativos muito mais rápido, e aí a gente vai dando uma ênfasezinha aí com a galera, e aí a gente consegue fazer uma implantação. Legal. E assim, a gente teve a estruturação do grupo WorkOffice em si em 2020, né? Então, antes, a gente sabe que a empresa ela foi crescendo, né? Aos poucos, ela foi tendo um escritório, 2 escritórios, 3 escritórios, depois vamos todos mundo nos reunir tudo em um só. E essa graduação acabou gerando a divisão entre o suporte e a implantação, né? E como vocês dois já trabalharam nessas duas áreas, eu queria entender, assim, como é que foi esse processo? Eu lembro que na pandemia teve uma conversa com vocês, né? O Maurício, nosso CEO, sentou com vocês. Eu lembro que a gente estava até sentado em duas cadeiras separadas, que estava todo mundo de máscara. E como é que foi esse processo de mudança? Como é que foi entender essa divisão? Foi bom? Foi ruim? Quem que pediu? Contem pra gente um pouquinho. Na realidade era bem a pandemia mesmo, né? Que nós estávamos vivendo. Primeiramente, quando eu saí do suporte, a empresa determinou que tivesse um departamento de consultoria. Isso antes da implantação? Isso antes acho que foi até antes da reformulação também, de 2020. A gente estava na pandemia ainda. Aí foi um pouquinho antes que o Luciano chamou a gente para conversar e para montar um time da consultoria, porque a gente estava iniciando o desenvolvimento da SCC Online, então precisava de consultoria para divulgar, para ver o que o cliente utilizava. Né, para oferecer o produto, e aí a gente acabou criando esse departamento. Aí vieram bastante clientes falando, não, estou interessado, quero utilizar, tal, não sei o quê. Quem vai implantar? E aí, né, eu e a Vitória, a gente conversou com um dos diretores e falou assim... Desculpa, esse era a SCC Online, né? SCC Online. Aí nós conversamos com a diretoria e falou, olha, acho melhor a gente criar um outro departamento separado do suporte para que não tenha um fluxo muito grande e acabe atrapalhando as implantações, né? E aí surgiu a implantação, no início foi comigo e com a Vitória. Aí depois a gente foi trazendo os colaboradores, alguns vieram do suporte para a gente e depois algumas contratações, né? Então,
foi mais ou menos nesse caminho que nós fomos e estamos aí até hoje. E para você, Vi, como é que foi essa mudança? Trabalhar na recepção, no suporte, em tudo? Como é que foi indo crescendo assim também e se estruturando junto com a estruturação da empresa, né? Sim, é muito gratificante ver a evolução da empresa, né, em si, e você fazer parte dessa história, né? Então, assim, eu aceitei mais uma vez o desafio que me foi proposto de fazer parte da consultoria. Não entendia muito do condomínio, porque meu ramo era outro, né? Eu lidava com com work office, com vários módulos, né? Então, tinha construtoras, tinha contabilidade, advocacias, né? Então, assim, eu saí do meu conforto e fui para o SCC Online, né? Para dar continuidade na história, né? E eu lembro muito bem que, assim, tinha os concorrentes também, né? Já desenvolvendo sistemas online e tudo mais. Eu falei, não, sim, estou disposta, vou. Aí me falaram que era a Ketra, eu falei, você já conhece a Ketra? De anos, a gente já trabalhou anos atrás juntas com o suporte, sim. E deu certo naquela época, né, Ketra? Tá dando até hoje. E tá dando até hoje. Vocês querem contar alguma coisa aqui ao vivo? Não. Então tá dando certo até hoje, então foi assim, é gratificante, né, poder fazer parte dessa inovação da empresa, né? Tem uma história engraçada, Davi. Conte. Ai, meu Deus do céu. Mais ou menos lá por 2018, mais ou menos, quando a gente desenvolvia o sistema, chegava em alguns pontos no desenvolvimento que era assim, o que eu faço agora? O que eu preciso concluir no sistema? Que parte que a gente faz? Aonde corrige? Vamos perguntar para a Vi, que ela sabe. Então, virou um campo de pesquisa. Então, era, o que o cliente precisa? Ela sabia. O que o cliente vai usar? Isso, ela sabia. Então, a gente foi modelando o sistema conforme o conhecimento que ela tinha do processo do cliente, que faz toda a diferença. O nosso sistema é desenvolvido para o cliente, então nada melhor do que a voz dele para corrigir e fazer adequado para ele. E pegando esse teu gancho, Rodrigo, hoje quando a gente vai num cliente, visitar o cliente, mostrar a ferramenta, a gente também procura saber todo o processo que está ali, né? Você utiliza a opção X, você conhece isso, olha, mas se você fizesse desse jeito... Então, a gente acaba melhorando o processo da administradora, né? Para que ele possa orientar os seus colaboradores que aquela ferramenta vai ajudar eles lá na frente. Um gancho importante, aí vai uma outra pergunta, né? Qual a diferença de implantar um sistema nos anos 90, nos anos 2000 e hoje? É muito grande, muito grande, né? Poxa, né? Vai ficar para mim essa aí. É bem uma diferença bem grande mesmo, né? Porque quando eu conheci o sistema da PRG, era em sistema DOS ainda, né? Então, a gente usava um disquete, infelizmente a gente não tem nenhum aqui, né? Também, já faz muito tempo. Mas eu trouxe um presente. Você me trouxe um CD, né? Então, quando nós íamos então nos clientes, a gente levava um CD igual a esse, né? Seja em qualquer dos nossos produtos. Esse aqui, por coincidência, é o condomínio, um controle de vendas, que a gente hoje não comercializa mais, um controle de locação e a folha de pagamento. Então, você chegava lá no cliente, olha, instala aqui, e aqui está teu sistema. Aí, foi nessa questão. Hoje não, hoje você acessa um link, seja na locação, no condomínio, no work office, e você acessa um link e você trabalha de onde você quiser, né? Então, a informática veio para ajudar todos, né? Inclusive os empresários hoje em dia. Então, peguei umas épocas difíceis aí, né, com a implantação de alguns sistemas, mas hoje a gente não tem preocupação nenhuma. Até para analisar, né, as questões, né? Porque muitas das vezes a gente não tinha como acessar o computador do cliente, né? Então a gente estava implantando o sistema, né? Naquela época não era da implantação, né? Mas imagino que era difícil, tinha que ter alguém sempre lá, né? Em loco, né? Ia lá visitar o cliente, ver o que estava pegando, o erro, né? E outra, eu lembro de uma situação que eu trabalhava na recepção, que é engraçada até, que uma cliente, ela estava fechando o demonstrativo dos prédios, né? E aí, ela falou assim, eu preciso mandar fax, mas eu vou mandar de todos os prédios que está dando erro aqui, então eu preciso mandar os demonstrativos para vocês analisarem. Aí eu falei, não, calma, senão vai acabar com a bobina aqui do fax, não dá. Então teve essa história, para você ver como a gente evoluiu, né?
A tecnologia veio aqui para facilitar, né? Com certeza. E os clientes, eles se adaptaram com essa mudança? Porque ao mesmo tempo a gente tem, que nem vocês falaram, vocês lidam mais com os colaboradores. Mas e quando o colaborador não quer? Como é que faz? É difícil, é bem difícil, né? Mas nesse meio tempo, o próprio dono da empresa, ele acaba entrando no circuito e aí a gente vai moldando o colaborador e aí deslancha a implantação do sistema. Ele tem que entender que veio para ajudar, não para trazer mais problemas para ele ou mais trabalho. Então, hoje eu costumo dizer quando eu vou em alguns clientes, qual o número de edifícios que você tem na sua carteira? Eu tenho, sei lá, 100 prédios. Quanto tempo você demora para fechar os 100 prédios no teu mês, assim? Eu tenho um período, eu faço do dia 20 até o dia 10 do mês seguinte. Eu falei, nossa, mas demora tudo isso para fechar 100 prédios? Ele, poxa, eu tenho que dar baixa, emitir boleto, não sei o quê. Eu falei, então a gente pode te orientar a tu fechar os teus 100 prédios em meio período. Aí o cliente já, né? Como assim? Aí a gente vai explicando que tem a integração bancária, você pode fazer a leitura do arquivo de retorno, e a gente vai falando, aí o cliente abraça essas informações e acaba utilizando o sistema. É um detalhe importante, integração bancária. A responsabilidade do nosso sistema de desenvolver isso sem dar erro, dando retorno sempre com qualidade para o cliente, faz diferença. É um respeito que nós ganhamos com o tempo, vamos falar assim, diante da nossa, não só além do tempo, mas também frente aos concorrentes. A nossa responsabilidade foi dia a dia. A gente não pediu, a gente conquistou. Por todo o nosso processo, são de anos, vamos falar, lá dos anos 90 até hoje, a gente continua desenvolvendo o sistema e evolução sempre. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Para o TI, todo dia chega um pedido novo. Ou para o sistema inteiro, ou para um cliente específico. Então, todo dia nós trabalhamos para melhorar esse processo. E não só melhorar o processo do cliente, melhorar o processo do cliente, melhorar o processo dos funcionários, o processo de tempo dentro da empresa, diminuir o nosso atendimento também dentro do suporte. Desenvolvemos algo que vai diminuir o processo de atendimento no suporte. Faz a diferença. Então, é uma melhoria contínua de todo o processo, dentro da empresa e fora da empresa. E aí um detalhe também, que isso vou falar assim, mais pessoal para o time de TI, assim, nós temos aí mais de, 60 mil linhas de código. Aí chega alguns pedidos e fala assim, só quero um ajuste. Mas a gente tem que estudar onde é o ajuste, como chega. E isso vem de vocês, tanto o suporte como a implantação, já vem, olha, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, chega na nossa mão um retorno do atendimento de vocês impecável. Olha, é assim que tem que arrumar dessa forma. Então, o nosso tempo de resposta é muito curto. Isso faz diferença. A análise que tanto o suporte como a implantação faz antes de chegar no desenvolvimento é bem importante, né? Porque você precisa entender do seu cliente a necessidade que ele vai ter para a gente poder, se hoje não tiver no sistema, e pedir para o desenvolvimento que venha bem detalhado, né? Então, eu como gestão de administração, gestão de tecnologia que eu fiz, você tem mais um know-how assim do que você tem que escutar, tem que perguntar, entender toda a necessidade do cliente para que a gente possa ou adaptar o sistema ou falar, não, eu já tenho essa opção aqui, é só você entrar na opção X, Y, Z que você vai ter o resultado que você precisa. Às vezes ele vai pedir um conteúdo novo que já existe no sistema, ele só não Sim, tem o conhecimento. Isso aí. E aí até um pouco do que vocês falaram, né, agora, qual que é a diferença entre suporte e implantação? Porque eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Mas não é tudo a mesma coisa? Eu quero falar com alguém. Não, você tem o time de implantação e o time de suporte. Vi, conta pra gente um pouco. Não é a mesma coisa, gente. A gente dá um atendimento personalizado. Eu chamo atendimento tete a tete, eu falo com a Catherine, né? Até. Porque assim, você está lidando ali com o cliente, um atendimento do suporte, ele é rápido, né? Tem que ser rápido, porque tem vários atendimentos. Então, a gente dá um atendimento mais personalizado, a gente conhece o cliente, a gente entende o processo dele, vê o que pode melhorar nos processos, né? Damos os treinamentos,
né, também Online. online. O que a gente faz também? A conversão. Gente, a gente faz conversão de qualquer sistema, pode vir. Gostei da propaganda, pode continuar. Isso mesmo. Hoje a gente faz a conversão da maioria dos sistemas, né? Então, tudo tem uma conferência também. A gente faz a conferência, não é simplesmente converter, joguei lá e dou o treinamento e o cliente vai usar. Não, a gente confere, né? Detalhes, né, que a gente tem um processo dentro da implantação para seguir, né, que a gente desenhou lá atrás. A gente tem que seguir esse processo porque qualquer coisa, qualquer falha, né, da conferência vai prejudicar o cliente lá na frente ou vai demandar mais tempo para o cliente começar a utilizar o sistema, né? E aí a gente volta na questão das resistências, né, dos funcionários, né? Criando mais resistência. Então a gente faz bastante coisa, né? E fora que quando você liga aqui, né, que é da implantação, quando você está com a implantação, você é atendido rápido, né? Não fica numa fila esperando para falar com o suporte. Então esse é o atendimento personalizado que a gente chama, né? E implanta aí os clientes, dá treinamentos, enfim. Ketri, quando entra uma pessoa nova no seu time, você tem que fazer um treinamento para a pessoa dar um treinamento também, né? Como é que é isso? Como é que é lidar com diferentes pessoas, diferentes dificuldades? Hoje nós temos um time de 5 pessoas, né? Dentre 2 não tinham conhecimento em condomínio ou em locação. E a gente acabou moldando da melhor forma possível que pudesse nos atender, né? E que eles também ficassem confortáveis, né? Então hoje nós temos 2 colaboradores que não tinham experiências, hoje eles já são, um supre todos os treinamentos do setor de implantação, o outro faz as conversões e também agora já está entrando como um colaborador que vai dar os treinamentos, né? Então a gente não teve assim muita resistência porque o time é bem entrosado, né? Então a gente não tem esse tipo, eles perguntam, a gente sempre fala, gente, pode chamar o cliente, você não está sabendo o que para dar a resposta para ele, para resolver? É só perguntar, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Então a gente acabou tendo uma vivência bem legal assim no nosso grupo e estamos aí com esses meninos, né, que se destacaram bem, né? Nós que somos as mais antigas lá no setor. Então, mas... Isso, não estou chamando ninguém de velho. Mas com a nossa experiência, vamos dizer assim, né? Então a gente conseguiu ajudá-los, né? E eles estão aí se destacando, né? Nossa última contratação realmente não tinha conhecimento nenhum, hoje ele se destaca em um dos nossos produtos. E a gente está se aperfeiçoando mais para que a gente seja uma implantação 100% aí com os clientes. E eu vou continuar, além do mais, a gente também faz umas reuniões, né, interna da gente, né, onde a gente tem uma planilha gigantesca. Criou um programa para a gente no Excel. O Lucas, né? Isso, O Lucas, exato, ele que criou. Então a gente fala, Lucas, preciso disso, preciso daquilo, né, para monitorar, né, os clientes, acompanhamento. Quantos prédios tem, quantos já foram convertidos. E são de todos os produtos, são né? Todos os produtos. De todos os produtos. Então ali a gente chama todo mundo e vamos mostrar aqui, ó, o resultado do mês tal, foi tanto, você produziu tanto. Então isso é legal, né? Sim. Unir todo mundo, todo o time e mostrar os resultados. Isso é bacana, você vê os números, às vezes você não acredita. Caramba, gente, a gente conseguiu chegar aqui. Sim. Então, eu acho bem legal esse entrosamento. Ele criou um sistema para ajudar a mexer no sistema. Isso aí, foi isso mesmo, Eu né? queria dizer um detalhe importante, a Ketri me pagou um café para eu falar isso, mas é um time enxuto, de alto desempenho, que vale muito mais do que um time imenso, sem foco. Então, isso faz a diferença, por isso que poucas pessoas fazem o trabalho com excelência. Obrigada. Obrigada mesmo. É agora que você paga? Vocês pagam ele? Agora a gente vai. Ah, tá. A Catherine, no caso. E aí eu acredito que isso é o diferencial da implantação da PRG diante dos concorrentes. Sim, é um diferencial, porque hoje nós temos alguns concorrentes que não têm um acesso muito rápido com suporte ou com implantação, né? Então hoje, se você precisar falar conosco, que é a implantação ou com o suporte,
você tem alguns meios de comunicação. Você pode ligar, tem um WhatsApp, por enquanto ainda tem o Skype, tem um e-mail. Então você consegue ter um atendimento, que nem a Vitória falou, mais rápido, né? Então, em alguns clientes que nós vamos, a primeira coisa que eles perguntam, mas e como que é o suporte? Eu vou ter um acesso rápido para que eu esclareça a minha dúvida? Então, isso é o diferencial do grupo, né? Então, o nosso setor de suporte hoje, ele é reconhecido por todos os nossos clientes por ter essa facilidade de comunicação entre o cliente e os nossos colaboradores. E a gente tem mais de 1.400 todo mês, mais de 1.400 atendimentos só no suporte, não estou nem falando na implantação. Isso aí. Tem umas 300 visitas e implantações por mês, não é? Isso mesmo. Uma descontraída. Tem algum acontecimento marcante da implantação? Eu acho que eu tenho uma, né? A Catherine depois pensar em alguma outra. Mas eu tenho uma que foi nessa época da reformulação, né? A gente estava desenvolvendo o SCC Online, aprimorando ele, né? E aí uma coisa que me marcou muito é que o time ele estava unido para fazer o melhor sistema possível para atender os nossos clientes, né? E o concorrente batendo na porta, tentando engolir a gente, né? E a gente lá na salinha, lá na costa, tava o Valdir, tava o Luciano, que fizeram o podcast passado, né? O pessoal do desenvolvimento, teve gente do suporte, do comercial, então todos nós nos reunimos, unimos as nossas forças e falamos, precisa melhorar isso, aquilo. Todos deram ideia para construir esse sistema que tem hoje. Então isso me marcou muito, que é um caso recente, né? Mas que me marcou bastante, né? E aí é sucesso, né? A união faz a força, digamos assim. Um detalhe para os clientes saberem, nós fazemos reuniões segundas-feiras de manhã para falar entre os colaboradores sobre sistema, tecnologia, ensinar um pouquinho de cada área para todo mundo ter um pouquinho de conhecimento de todas as partes. É importante ter um pouquinho de conhecimento de todas as áreas. Mesmo que tenham vocês como expert na implantação, vocês têm um conhecimento de todas as áreas. E esse conhecimento passado para cada funcionário faz a diferença. E isso foi importante também. Essa questão que você está falando dos treinamentos internos, que teve até o joguinho, né, Mari? O jogo Era de tabuleiro. Uma competição. Não vai soltar o comunicado com quem tá ganhando? Falava, gente, calma, eu não faço só isso. Então, assim, é uma coisa bem legal, né? Une o time também, né? E uma coisa que todo mundo ficava apreensivo quem é que vai dar o treinamento? Qual é o produto? Porque sorteava. Isso se sorteava. Qual que era o sistema e qual que era o colaborador que ia apresentar, né? Então, a pessoa tinha que caçar, aprender para poder apresentar para a gente na segunda. Eu caí no sorteio também. E o engraçado é que alguns dos sorteios, né? Um dos nossos colaboradores, vamos supor assim, eu sou a colaboradora que dou um suporte da folha de pagamento. Aí ela foi sorteada para fazer o treinamento no dia seguinte. Qual que é o tema? É o meu prédio. Nossa, ela, meu Deus, eu não sei muito e tal. E o pessoal, o time do suporte, junto com o pessoal da implantação, não, vamos aqui, a gente te ajuda, qual que é a tua dúvida? Montamos um roteiro, ela estudou no final de semana e na segunda-feira foi e fez a apresentação. Porque a intenção nunca foi fazer uma prova, né? Sim, Ninguém tinha, nossa, você não vai passar, você vai ficar de castigo, você vai ficar de... Não existe isso. A intenção era realmente as pessoas aprenderem. E foi uma experiência assim, Mari, de tipo, eu não sei, mas eu vou lá, vou aprender. Teve aquela iniciativa do colaborador e no fim, lá no dia da apresentação, não foi uma coisa maçante. Foi todo mundo brincando, se divertindo. Olha, não é assim, é assado, não pode ser assim. Então, foi uma coisa mais divertida para todo mundo, né? Não como se fosse uma prova, né? Que a pessoa fica, será que eu vou bem na prova? Será que eu não vou? Agora, um detalhe importante que todo mundo quer saber. Quem ganhou o joguinho? Olha, Suelen e o Lucas ganharam. Pois é, e eu não ganhei, que tristeza. Bom, agora voltando um pouquinho para a nossa área de implantação, né, do que a gente estava falando antes.
Eu queria perguntar para vocês como é que vocês garantem que os usuários, né, os colaboradores das administradoras, das construtoras, empresas, enfim, que utilizam os nossos sistemas, como que a gente garante que eles realmente utilizem a tecnologia de forma eficaz? Porque é o que a gente tinha falado, não adianta a vir dar o treinamento, não adianta a Ketri estar ali no suporte todo dia, a pessoa acha que aprendeu, não aprendeu, eu vou usar só 3 ferramentas que eu acho que vai dar certo, né? Como que a gente pode fazer para que as pessoas entendam, queiram saber mais, como usar essa tecnologia no dia a dia? Que nem a gente falou no começo, né, Mari? Quando a gente vai no cliente, a gente tem que entender a demanda que ele tem hoje, né? Então, precisamos entender como que é o teu processo, como que você faz, e aí a gente capta essas informações para nós e a gente vai fazer uma avaliação. Olha, eu acho que se a gente for nesse cliente aqui, a gente pode dar uma ênfase dele poder usar a integração bancária. Nesse daqui, olha, ele criou um prédio para fazer a gestão da própria empresa dele. Não tem necessidade, a gente tem um módulo de gestão da ADM. Então, tem algumas funcionalidades hoje que, lógico, né, nos anos 90, né, Rodrigo? Lá para trás não existiam, hoje existem. Então, tem essa facilidade. Então, a gente tenta convencer o colaborador, né, que quem está ali no dia a dia, conversando com o condômino, com o síndico e tudo, mostrar, se você fizer dessa forma, você vai ter um resultado muito mais rápido, né? E fora o acompanhamento que a gente tem que fazer, né? Um cliente, olha, tá tudo bem, está conseguindo utilizar, está precisando de outro treinamento, quer que eu mande alguém aí. Então, a gente tem todo um cuidado e a gente faz o controle todo naquela nossa planilha pequenininha. Exatamente. Nas reuniões a gente pontua isso também. A gente verifica se o cliente está acessando o sistema e verifica se por exemplo, a última vez que eu falei com ele foi o mês passado. Pra gente, já faz um mês. Então, ele está um mês. Ele está usando? Exatamente. Um mês sem ligar, sem pedir ajuda, não está usando. De duas uma, né? Ou tá muito bom ou tá muito nada. Exatamente. Então, para isso que a gente faz as nossas reuniões, porque ali a gente vai identificar quais os clientes estão usando ou não e a gente vai dar uma ligadinha. Ô, fulano, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? São desafios mensais, né? Mensais. São diários, né? Vamos dizer assim, não são mensais, são diários. Hoje com o time que nós temos, mesmo sendo enxuto, a gente consegue disponibilizar um colaborador para ir lá no cliente. Então, eu estou com muita dificuldade aqui, poxa, não dá para você mandar alguém me acompanhar, fazer meus fechamentos e tudo. Então, hoje a gente tem, né, essa disponibilidade, o cliente entra em contato conosco, nós marcamos e o colaborador vai lá, fica o dia inteiro, ou meio período, ou vai uma vez na semana. Então, a gente tem essa flexibilidade para os clientes, né? E a gente sabe que nós estamos na Baixada Santista, né? Queria saber, além da Baixada Santista, a gente consegue atender os clientes presencialmente? Consegue, a gente vai onde a gente conseguir ir, ué. Quiser ir para o Nordeste, pode chamar a gente que a gente vai, não tem problema. Vai ter água de coco Vai ter gente que vai querer ir. Eu acredito que, com o passar dos anos, os desafios foram mudando. Um detalhe que antes você ia lá fazer uma implantação, hoje é tudo online. E eu acredito que nessa mudança, hoje nós temos o processo todo mais rápido do que era antigamente, até porque é feito online. Sim. A gente consegue fazer uma videoconferência, um atendimento de acessar o computador, apresentar via programa que você consiga editar no próprio computador da pessoa. E aí, uma dúvida agora, pessoal, as pessoas ficaram mais rápidas para aprender o sistema de hoje ou era mais rápido aprender o sistema antigamente? Depende. Depende do colaborador que você vai ensinar. Entende? Se você pega uma pessoa que está iniciando, desculpa o que eu vou falar, mas que não tem um vício, é muito mais rápido você ensinar. E quem está disposto muda que está também, disposto também. Então, existem uma balancinha aí, né? Eu posso pegar uma pessoa que já trabalha com um sistema há muito tempo e está querendo mudar, mas eu também posso pegar uma pessoa nova que, eu não quero. Então, existe uma balança aí para a gente poder fazer essas implantações. Até a gente consegue ver até uma diferença nas gerações, né? Porque as gerações mais novas, elas têm muito mais facilidade com a tecnologia. Sim. E aí você coloca uma pessoa um pouco mais
velha, digamos assim, né, para mexer com tecnologia que nunca mexeu antes, ainda mais no online, as pessoas ficam, mas calma, o que é para fazer? Então a gente tem que sempre ir adaptando, como vocês falaram, conforme cada cliente, conforme cada colaborador, o que aquele cliente quer. E esse é também um dos nossos grandes diferenciais aqui do grupo Work Office, né? E aí, perguntando para vocês duas, quais as boas práticas que vocês diriam que um time de implantação tem que ter para garantir uma qualidade e eficiência nos processos? Eu acho que eu estava conversando até com a Ketri esses dias, né? Que até o nosso tom de voz, né? A gente tem que passar para o cliente um entusiasmo, né? Olha só, temos uma coisa aqui sensacional que vai melhorar o seu processo. Eu acho que a gente, como implantação, a gente tem que ter esse entusiasmo também, né? Eu sei que todo mundo tem um dia bom e um dia ruim, né? Mas a gente tem que tentar, né? E passar confiança, né? E uma coisa também são os acompanhamentos, né? Que a gente tem que fazer o acompanhamento com o cliente, né? Para ter para ser mais eficaz, né? Chegar lá no objetivo, né? Que para mim o objetivo é a satisfação do cliente, ele está satisfeito com o nosso produto, com a implantação. Então, eu acho que isso também entra, né? Claro, é primordial, né? Eu acho que nem a Vitória falou, nem todo dia todo mundo está bem ou não, né? Eu sempre comento lá com o time, fala com o cliente tranquilamente, não sabe o que o cliente está te perguntando? Olha, eu vou analisar e eu volto, te dou um retorno. Então, a gente tem que ter um bom senso aí, né? Então, hoje, se eu tiver 10 clientes para implantar, a gente tem que atender os mesmos das mesmas formas. Né? Não porque no primeiro o meu tom de voz vai estar mais alto, porque no outro eu vou chamar carinhosamente. Então, a gente também tem que ter alguns cuidados, né, hoje. Hoje eu posso estar atendendo um cliente que vai me tratar super bem, mas amanhã ele não está legal e ele vai vir e vai brigar comigo. Então eu falo, você tem que ter um bom senso. Então, hoje a gente, graças a Deus, o meu time está indo aí sem nenhum tipo de reclamação. E tem a dificuldade da interpretação do que a gente escreve no WhatsApp. Sim. Do que a gente escreve até nas ocorrências internas, né? Às vezes a interpretação do que a gente escreve no e-mail. Então, ligação, né, querendo ou não, por mais que a nossa geração acho que fala pouquíssimo no telefone, é muito melhor, né? Você manda um áudio por quê? Porque você consegue escutar o tom de voz da pessoa, Sim. Você não tá sendo... Eu vou falar, oi, Ketri. A Ketri pode... Nossa, ela tá brava comigo. Não, eu só tô falando, oi, Ketri. Né? Então sempre tem essa dificuldade também, né? A virtude de saber se adequar ao cliente no dia dele. Isso. E a gente não fez essa pergunta, mas eu gostaria de entender com vocês como é que é o processo de implantação de um cliente? Quais são as etapas? A pessoa liga, vou comprar aqui um sistema, vou contratar vocês. Pronto, tá com a implantação. É assim? Como é que é? Não, tem todo um processo, né? Então hoje o cliente procura o grupo, nós temos um departamento comercial, né? Então o comercial vai fazer o primeiro contato com o nosso cliente, seja ele o nosso cliente já que usa nossos produtos Windows ou um cliente novo. Então tem toda uma tratativa, né? Eles assinam um contrato, vai para um setor administrativo, aí que é liberado o produto, aí vai para a implantação e a gente começa todo o processo, né? Se é um cliente que vem do nosso sistema Windows, nós fazemos a conversão que a Vitória falou. Então a gente tem que pegar o backup do cliente, perguntar quais são os edifícios que a gente vai fazer essa primeira implantação, porque assim, eu posso ter um cliente que tem 100 prédios. A gente não orienta o cliente a converter os 100 de uma vez, né? Porque assim, é uma ferramenta nova, o condômino ele precisa receber o boleto dele em tempo hábil. Então não adianta eu chegar assim, não, eu vou converter os 100 de uma vez. Aí o administrador e o colaborador vão ficar com os cabelos em pé. Ou eu não vou conseguir entregar a tempo hábil. Então a gente faz o seguinte, dos 100 prédios que você tem, vamos converter 10. Você alinhou direitinho, fez todo o teu processo, mandou teu boleto em tempo hábil, gerou a pasta. Tem um processo que a gente segue, né, com o cliente. Fez tudo isso? Tá ótimo, tá andando, se adaptou. Então agora a gente converte uma outra leva. Não que a gente vai converter os 90 também de uma vez, né? Então a gente vai convertendo aos poucos. Isso seja para um cliente que já é cliente PRG
ou para um cliente que vem de um nosso concorrente. E além do sistema de condomínio, né, administradoras, a gente também tem outros sistemas. Vi, você que trabalhou bastante nessa área com Work Office, conta um pouco para a gente também como é que é essa implantação de construtoras, escritórios jurídicos, enfim, como é que é sair de um sistema ou até não ter sistema, né, trabalhar com planilha e começar a usar um sistema. Bom, o processo não tem a parte da conversão, até tem, que a gente pega uma planilha, né, em Excel e converte tipo o cadastro de clientes, né, que é o básico. Mas a gente tem todo aquele cuidado de preenchimento, de tabelas, né, porque o Work Office, a estrutura dele é toda feita em tabelas, né. Então tem o pré-preenchimento. Depois aí a gente vai na parte falando de uma construtora, a gente cadastra os contratos, empreendimentos, marca qual apartamento que está vendido ou não. Então a gente tem esse cuidado também, homologa os boletos com o banco, né? Quando é um cliente do zero que está vindo para o nosso sistema. Então a gente faz toda a configuração primeiro, para depois a gente instruir o cliente a fazer os cadastros e a rodar, né? A dar o treinamento e aí ele vai continuar rodando o sistema, né? Fazendo o sistema andar. Mas a gente segue esse processo, acho que para todos, né? Para todos os sistemas. O diferencial mesmo seria a questão da conversão. A Ketri está adorando minhas perguntas. Eu vou fazer mais uma para ela. Como foi construir esse time do zero? Já falei muitos elogios, está na hora de você elogiar também. Ou criticar, né? Fica à vontade. Eu não construí ele do zero. Né, na realidade, a implantação ela começou comigo e com a Vitória. Nós vimos que a implantação deu um resultado bem positivo e aí a gente teve que agregar mais algumas pessoas, né? Ou seja, roubar um funcionário de outro departamento. Isso, aí a gente roubou um funcionário daqui e contratou um de lá. Na realidade, não foi um só, né? Nós roubamos 2 funcionários de outro departamento. Então, a gente foi agregando outras pessoas, né? Lógico. O bom da PRG é que ela dá uma oportunidade para um colaborador que não tem conhecimento, então ele chega aqui, ele tem toda uma preparação, ele conhece a história da empresa, e aí ele vai ter um treinamento dos produtos. Lógico, são muitos produtos, não tem como a gente saber todos de ponta a ponta, né? Então a gente sempre tem alguém que é um pouquinho mais aqui, um pouquinho ali. Então eu vou dar um exemplo, a Vitória é mais para integração bancária, Work Office. Eu tenho o Jefferson, que faz as conversões e está se destacando na locação. O Lucas, que também nunca trabalhou com administração de condomínio. Ele que dá os treinamentos de todas as administradoras que vão fazer os condomínios, né? A Amanda, que também é do nosso grupo, é a que faz a visita em todos os clientes. Então a gente juntou um pouquinho de cada um e aí a gente juntou e virou uma implantação com todo mundo, mesmo alguns não tendo tanto conhecimento, mas hoje eles estão melhorando em todos os produtos e tendo um pouquinho de cada um, e a gente juntou esse time que está aí, que se precisar vai crescer um pouquinho mais aí, logo logo. E pegando o gancho, né, falando essa questão, a gente atende, né, então todo mundo, tipo, se alguém sai de férias, a gente consegue atender. Né? Então todo mundo sabe um pouquinho de cada produto, né? Para o cliente não impacta, né? Não impacta. Não impacta. Então todo mundo está entrosado, então todo mundo conhece um pouquinho de cada produto. É lógico que sempre tem alguém especialista em um produto, se destaca mais porque gosta, igual eu, WO, integração bancária. Amo. Então, mas todos sabem, né, de todos os produtos. E aquilo, né? Se não souber, vamos perguntar ali para a Vitória, o Lucas sabe um pouquinho mais, a Amanda pergunta, e assim a gente vai trocando, né, os nossos conhecimentos com todos ali, né? E toda semana a gente conversa, nem que seja meia horinha, olha, o que vocês estão achando, vocês têm alguma ideia, a gente sempre vai trocando para que a nossa engrenagem continue rodando legal, né? E o legal aqui do grupo, né, é que a gente tem pessoas, assim como a Vi, que começaram sendo motoboy, né? Começaram trabalhando e hoje está até no desenvolvimento, hoje virou coordenador, né, da área. A gente tem várias histórias aqui que se a pessoa, que é o que a gente falou o podcast inteiro, né? Se a pessoa tem boa vontade e ela quer, ela estuda, ela vai continuar aqui com a gente, né? Vai ter outras oportunidades. Assim como as duas que estão aqui há mais de 15 anos, né? Então acho que se estão aqui há 15 anos e o Rodrigo está aqui há 8, alguma coisa de bom
o Grupo Work Office Com tem, né? certeza. E aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Rodrigo, você pode se encontrar nessa pergunta também. Que conselho vocês dariam para pessoas e empresas, para vocês duas, que querem melhorar seu processo de implantação e também pessoas que queiram trabalhar na área de implantação, o que elas poderiam estudar? E para você, Rodrigo, qual conselho você daria para as pessoas que querem entrar em uma empresa de tecnologia? Porque um dos nossos próximos podcasts é com o time de TI, né? Então, já queria fazer esse gancho aqui. Sem correria, vamos cada vez. Então, vamos lá. Uma dica, assim, né, que eu dou até para os donos de empresa, né? Entender a dor dos seus colaboradores. Eu acho que isso é muito importante, você entender, né? Porque às vezes você quer mudar de sistema, quer trocar e não coloca o colaborador ou o gerente a par da situação, né? Dessa mudança toda. Então isso vai impactar para a gente também, né? Porque o dono fechou o contrato lá e a gente vai iniciar muitas das vezes, ou a pessoa nem sabe. Nossa, contratou um sistema novo, aí, né, já não facilita tanto. Então, os donos de empresa entender a dor, entender os processos de cada setor, isso é muito importante, né? Porque cada setor tem um processo a seguir, né? Então, é importante para ver se o sistema ele vai atender ou o nosso atende, com certeza, né? E para ver se vai atender a necessidade deles no dia a dia, né? O que pode melhorar ali no dia a dia, né? Então, acho isso que é uma dica, assim, porque é o que a gente pega muitas das vezes, né? A insatisfação dos colaboradores, né? No dia a dia. Então, é importante, né? Olhar o lado de quem está operando o sistema, quem está usando. Por quê? Se você coloca ele, vamos fechar? Estamos juntos nesse barco? É para melhorar, né? Se você coloca todo o time, né, junto, com certeza a implantação vai fluir muito bem a troca de sistema, né? Eu acho que o dono, né, o empresário, ele tem que dar um engajamento para o colaborador dele, né? Eu vou te dar um exemplo simples. Nós tivemos um cliente novo que entrou recentemente com uma carteira de mais de 150 condomínios e ele conseguiu converter em 2 meses. Por quê? Eles tiveram 2 colaboradoras que falaram, não, nós vamos converter a carteira em 2 meses e elas fizeram acontecer. E hoje elas já converteram a carteira 100% do cliente e estão super satisfeitas. Então, só que antes disso, o que aconteceu? Nós fomos lá, apresentamos o sistema e quando nós apresentamos, as 2 estavam na reunião. Então, elas participaram, né, de ver como que vai ser a ferramenta nova, fizeram várias perguntas. Fizemos o atendimento, viemos embora, 2 dias depois o cliente entrou em contato conosco, vamos fechar. Minhas colaboradoras falaram que está tudo tranquilo e a gente vai fazer a implantação. Tá bom, vamos implantar 5 condomínios primeiro. Não, é muito pouco. Não. Vamos com 5, implantamos os 5, rodou direitinho. Tá bom, agora a gente vai implantar mais 50 de uma vez. Rodamos os 50 de uma vez, elas conseguiram implantar tudo, rodaram os boletos demonstrativos, enfim, e na última leva foram 55 de uma vez. Então, teve o engajamento das 2, né, o comprometimento delas de fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que o empresário hoje, ele, que nem a Vitória falou, ele tem que dar um reconhecimento também para o colaborador. Não, eu sei que você é capaz. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos tentar. Se não der, a gente volta um degrau, né? Mas ele tem que dar essa como que eu vou te dizer assim, essa oportunidade desse colaborador. Não, vamos lá, eu vou participar da decisão da empresa, né? Escutar um pouco. Eu vou participar da mudança da empresa. Isso aí. Eu vou participar da mudança da empresa. Isso aí. Né? É isso. Assim como eu fiz parte da mudança aqui, é muito legal você ver, né, depois, né, nossa, eu fiz parte da mudança do sistema. Você cria histórias, né, histórias para contar, né. E um ponto muito importante quando a Vi estava contando aqui a história dela, né, a gente viu que ela
sempre aceitou as oportunidades, né? Então, para qualquer pessoa, seja qual área você queira ir, aceite as oportunidades. Mesmo você não conhecendo, você vai conhecer, né? A gente não tem gente aqui que entrou sem saber nada do sistema. As pessoas aprendem. As pessoas aprendem. É só querer. É só querer. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Assim como eu, vai com medo Assim como vieram mesmo. aqui com medo. Com medo, vergonha. E nós ainda temos colaboradores que estudam para estar no desenvolvimento também. E aí, já emendando a sua pergunta, desenvolvimento é um mundo novo todos os dias. Nós hoje nós temos mais ou menos mais de 7 sistemas online, mais ou menos uns 40 aplicativos online. É muito sistema, é muito código, é muito conteúdo, é muita coisa nova para se ver e todo mundo ajudando todo mundo. Tem que mexer aqui, tem que mexer ali e vamos fazendo. Trabalhar com TI é uma inovação, um estudo diário. É sempre buscar algo legal para fazer. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas a gente já está desenvolvendo uma inteligência artificial para o nosso Alex, nosso assistente virtual. Agora ele vai ter inteligência virtual, inteligência artificial. Então, isso é legal. Chegou algo novo, vamos fazer? Vamos. E isso dá prazer, todo dia, de você querer, vamos fazer algo novo? Vamos. Às vezes falta um pouco mais de tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer mais coisas novas. Mas o legal disso é a gente ver a evolução. Ou seja, nós tínhamos um CD, hoje a gente tem 7 sistemas online. Não, nós tínhamos um disquete. Um disquete, é verdade. Disquete primeiro. É verdade. A juventude de hoje nem sabe que aquele ícone de salvar era original, você encaixava no computador. Isso aí. Então, por exemplo, a gente fala em, por exemplo, um dos nossos aplicativos são acessados por mais ou menos 40 mil pessoas mensais. Se você for olhar, é muito grande o que a gente desenvolve e a qualidade que a gente tem aqui dentro por várias pessoas. Eu gosto muito do que eu faço, é um prazer o que eu faço, então é sempre inovador. O que eu posso ajudar em qualquer departamento. E aí um conselho que eu digo para todos trabalho é resolver problema do cliente, da empresa, nosso. Isso, quando você resolve um problema, você acha um meio de satisfazer o cliente no que ele precisa, nos funcionários internos do que a gente precisa. Vocês vão conhecer um pouquinho mais também sobre a história do Rodrigo quando a gente for falar sobre a área de tecnologia. Não me olhe assim, porque vamos conhecer sim. Eu vou vir entrevistar, não vou vir responder não. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, foi um bate-papo incrível, né? E gostaria de agradecer também a presença de todos que estavam nos assistindo aqui hoje. E até o próximo podcast.